Fala pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre a alienação fiduciária em contratos de aquisição de lotes. Então, presta atenção aí. O que é alienação fiduciária? A alienação fiduciária é uma modalidade de operação financeira, tá? Então, nós estamos falando de um contrato, na prática, um pouquinho diferente da maioria dos contratos dos quais nós geralmente falamos aqui no nosso canal. Por isso é importante você, em primeiro lugar, saber o que está acontecendo se o seu contrato é um contrato desse. E como é que você vai saber? Você vai buscar essas palavras-chave no seu contrato. Alienação fiduciária, a Lei 9514 de 97, algo que possa te mostrar evidências de que o seu contrato tem essa modalidade de garantia. A alienação fiduciária, ela é uma modalidade de garantia que transfere para o fiduciante, no caso, aquela pessoa que te dá aquela condição de pagamento, a propriedade fiduciária do imóvel. Você tem uma posse precária e a propriedade, ela permanece com o fiduciante, que no caso é, digamos, do loteamento, a imobiliária que te vendeu aquilo ali, né? A SPE, enfim, a consultora que te vendeu aquilo ali. E você é o fiduciário, você é a pessoa que recebeu aquela condição de pagamento, aquele financiamento, enfim. Você é a pessoa que é, pela lei, reconhecida como o fiduciário. E o que acontece? Acontece o seguinte, quando você deixa de pagar essas parcelas, de uma maneira muito rápida, assim como acontece, por exemplo, naqueles contratos da Caixa, aqueles contratos Minha Casa Minha Vida, por exemplo, esses financiamentos normais. Inclusive, pessoal, para te ajudar a identificar de uma maneira mais precisa, a maioria dos contratos hoje tem essa modalidade de garantia. Por quê? Porque quando você deixa de pagar as parcelas, a lei garante ao fiduciante, ou seja, ao banco, ao credor, enfim, à construtora, o direito de consolidar a propriedade fiduciária de uma maneira muito simples. Você vai ser notificado para pagar o débito em 15 dias. E se você não pagar, aquela propriedade, ou seja, o seu lote, o lote que você acredita que é seu, na verdade, mas você só tem a posse, ele passa a se tornar, em definitivo, um lote de propriedade daquela pessoa que estava te vendendo ou que estava te dando as condições de pagamento. Então, inicia-se o procedimento de alienação extrajudicial. E aí, o fiduciante, ele vai fazer um procedimento que acontece em cartório, que é muito simples. Se você não ficar atento, quando você menos esperar, você já perdeu tudo, tá bom? Então, por isso é importante. Em 30 dias, depois dos 15 dias do prazo da sua notificação, se você não pagar nos 15 dias, o fiduciante ele tem 30 dias para promover um leilão extrajudicial desse imóvel. Ou seja, o seu imóvel ele vai ser submetido a um leilão extrajudicial, vai se tentar vender aquele bem pelo maior valor, né? E na segunda oportunidade, pelo valor de avaliação, ou pelo menos pelo valor do débito, tá? Então é muito importante você ficar atento a isso. Algumas questões importantes sobre isso que podem te salvar no momento de aperto com um contrato como esse. O que acontece nos casos de loteamentos, diferentemente dos casos envolvendo os bancos, é que os fiduciantes, eles deixam de registrar aquela propriedade fiduciária em cartório. E essa é uma condição, é um pressuposto para que essa cláusula de alienação fiduciária, ou seja, essa garantia, ela tenha validade. Então, se essa garantia fiduciária ela não está registrada no cartório de registro de imóveis, você não está submisso, pelo menos formalmente, e assim entender os tribunais, àquela condição da alienação fiduciária, aquela cláusula da alienação fiduciária.
E assim você cai naquela regulamentação genérica, que é a da lei dos loteamentos urbanos, Lei 6766 de 1979, que te garante a rescisão do contrato nos moldes do artigo, salvo melhor juízo, artigo 34. As condições do 26A, a lei dos loteamentos urbanos, tá? Mas isso é importante por quê? Porque aí você pode exercitar o direito de rescindir aquele contrato nos moldes que estabelece a lei dos loteamentos urbanos. Ir à justiça para poder discutir algumas questões, como multa, etc. Enquanto a execução da cláusula fiduciária, a execução da garantia, a alienação, a expropriação do bem, ela acontece de uma maneira fulminante. Como eu disse, quando menos você perceber, você já perdeu aquele imóvel e o que vai te restar é tentar resgatar aquelas quantias que você já pagou e eventuais multas, etc., que estiverem acrescidas àquilo ali. Então, gente, fiquem atentos à alienação fiduciária nos contratos envolvendo loteamentos urbanos, tá bom? Espero que essa abordagem aqui, esse conteúdo, ele tenha te ajudado. E se você conhece alguém nessa condição, indique esse conteúdo, porque ele pode ser útil para poder ajudar essa pessoa a evitar grandes perdas, tá bom? Um forte abraço para você e até a próxima.